Salve, salve devoto do oferecimento da Betano, a casa mais confiável do Brasil, te dá 100% de bônus até R$1.000 no primeiro cadastro, no primeiro depósito, é isso mesmo que você escutou, 100% de bônus até R$1.000 no primeiro cadastro, no primeiro depósito, e tudo que você tem que fazer é uma coisinha simples, utilizar o meu cupom, Canal Vinegro, utiliza o meu cupom que vai dar bom pra você, e você ajuda o Canal Vinegro, entre no link da descrição, Betano, afinal de contas, é só pra maior de 18 anos e brinque com moderação. Frutos de Goiás, vem ser licenciado da marca que mais cresce no Brasil, afinal de contas é uma ótima oportunidade de você empreender, e eu parcelo a compra da loja pra você, é sensacional, é Frutos de Goiás, Instituto Céspedes, afinal de contas, calvície, meu amigo, tem solução, e a solução é o transplante capilar, o resto é bobagem, você sabe, você tem eu que sou o seu maior exemplo aí, ó, olha como eu tô hoje, olha aí de lado, olha do outro, olha aqui a foto, olha aqui. Então, gente, as perguntas que me fazem é: Rap funciona? Perfeitamente. Tá aqui, Rap tem desconto? Tem que falar que veio do Canal Vinegro. Rap, no dia seguinte eu posso trabalhar? Pode trabalhar. Rap, deixa eu te fazer uma pergunta, quanto que custa? Cada cabeça é um preço, não tem como eu te falar, porque cada caso é um caso específico, mas vem comigo e vem de Instituto Céspedes que você vai ser feliz. Go Case, gente, capinha personalizada pro seu celular, copos térmicos e garrafas, você vai encontrar comigo aqui na Go Case. E, gente, nós temos várias capinhas, várias garrafas e vários copos térmicos. E você utilizando o meu cupom, o Go Alvinegro, você tem desconto. E, gente, olha esta capinha aqui, que capinha linda da Go Case. Tem pra todos os estilos, tá? Você pode personalizar colocando o seu nome, fazer do jeito que você quiser. Essa capinha ficou linda demais da conta. Bom, bora falar de Galo. Como sempre, é um prazer inenarrável. Compartilhe esse vídeo com a turma toda. Galera, primeira coisa, Galo versus Grêmio, questão do ingresso. Senhoras e senhores, o Galo precisa da gente. Nós que somos atleticanos não podemos faltar ao Atlético. Nós temos que ir junto, desde o início até o fim. E os ingressos já estão à venda em todos os setores tem ingresso, tá? Então você que tá do outro lado aí, você quer ir pro jogo, tá lotado ainda, né? São poucos os setores que acabaram. Aqui nos setores das cadeiras, dos camarotes já acabou, mas tem setor pra tudo quanto é lado, tá? Então você aí do outro lado da tela, se você ainda quer comprar, compre o seu ingresso. O jogo é às 19h30, um horário péssimo, né? Mas infelizmente é o horário que a TV Globo resolveu colocar o jogo. Tem outras partidas em atraso que eles também vão colocar, mas o Atlético precisa da gente. Não há o que se discutir sobre isso. Quando o Atlético convoca, nós temos que ir lá. E tem muito ingresso ainda pra vender. E eu gosto de mostrar aqui, mas dessa vez tem tanto ingresso que eu não vou nem somar. Eu vou deixar pra somar no vídeo do almoço e também no vídeo da noite, tá bom? Que aí a gente conta exatamente quantos ingressos ainda tem à venda. Mas qual que é a importância desse jogo Galo e Grêmio? Por que é tão importante ir? Mesmo com o time não indo bem, mesmo o time não colocando o que tem de melhor. Cara, é o seguinte, esse jogo ele vale demais. Primeiro ponto que esse jogo vale muito. O Grêmio é um adversário direto. Se a gente consegue vencer o Grêmio, senhoras e senhores, isso é importante eu dizer. Se a gente vence o Grêmio, nós abrimos uma diferença contra o Grêmio. E isso é o mais importante, abrir uma diferença contra o Grêmio. Para você ter uma ideia, eu tô abrindo aqui o Campeonato Brasileiro para você ver. O Grêmio hoje tem um jogo a mais do que a gente, tá? Só para lembrar aqui, ó, que as partidas em atraso que vão ter vai ser essa daqui, tá? Atlético e Grêmio. Mas vamos lá. Na classificação, igual eu tava te falando da importância desse jogo, o Grêmio tá aqui coladinho na gente. Se ele ganha, ele passa. E ele vai ter um jogo a mais, mas se a gente ganha, nós vamos a 37, 38, 39, 40 pontos, passamos o Vasco, ficamos na mesma pontuação, o mesmo número de jogos que o Vasco, ficamos com um jogo a menos a 3 pontos do Cruzeiro, tá certo? E isolamos na frente do Grêmio 5 pontos. Então isso é a importância desse jogo, só aumentar aqui para que você possa ver. Então a gente encosta no Cruzeiro, passa o Vasco e, gente, nós vamos disputar o G7. Então nós temos que buscar esse jogo, nós temos que apoiar o Galo nesse momento. A vitória é mais importante do que nunca. Então, se você animou de ir pro jogo, clica lá, compra o seu ingresso Carnaval. Eu vou começar até a pôr esses links do Galo, dos ingressos no meu canal aqui, porque aí fica fácil da galera comprar. Bom, e o Cadu, hein, lesionou. E, gente, lesão gravíssima do Cadu. Mas foi gravíssima mesmo, tá? Tá aqui, ó. Atacante Cadu está fora do restante da temporada. Tá lá no canal Alvinegro, tá no meu Instagram. Lá agora é um case de sucesso de notícia. Mais de 1.300.000 visualizações. O atacante Cadu está fora do restante da temporada no Atlético. O jogador sofreu uma ruptura de ligamento no colateral anterior do joelho direito durante o treino para os confrontos contra o Vitória na Cidade do Galo. E vai ter que passar por uma cirurgia. Cadu tem 20 anos e nessa temporada vem recebendo muitas oportunidades com o técnico Gabriel Milito. O jogador, que era uma espécie de coringa para o treinador
atleticano na ausência de qualquer um de seus atacantes. Pelo time profissional fez 35 jogos e 4 gols, tá? Gente, é ano que vem. O tipo de lesão dele é de até um ano fora. Então você vai ver o Cadu de volta jogando bola no Atlético lá para agosto do ano que vem, né? É uma pena pro Cadu, é um bom profissional, é um menino que no Atlético não ia dar certo. Ele precisava dar uma rodagem com um CRB da vida, um time de segunda divisão para pegar uma cancha. Precisava disso, mas eu não queria jamais isso para ele. Sempre pedi para que ele fosse emprestado, para ele poder pegar uma cancha, que ele vai ser um jogador que no mundo da bola vai dar certo. Não vai dar certo no Galo, mas no mundo da bola ele vai funcionar. Fico triste, cara. Realmente fico triste, fico chateado. Creio eu que é uma zebra danada pro cara. Imagina como é que tá a cabeça desse menino, né? Então vamos deixar as nossas boas energias. Que Deus te abençoe, tá, Cadu? Que Deus te ilumine, que você consiga aí se recuperar o mais breve possível e ter o melhor pra você que você merece. Por fim, também pro Atlético é muito ruim, gente, porque eu vou te dar um exemplo. O Hulk e o Paulinho, vou falar do Tanhena hoje, mas vamos supor que eles não tivessem dispostos para o jogo. O Vargas tá emprestado, sabe com quem que sair? De Daverson e Kardec. Então, assim, e não tem reserva não, vai ter que buscar na base. Então era ruim, situação ruim pra gente, de modo geral. Então, é uma pena, né? Querendo ou não, o Cadu estando ali é uma opção, né? Agora, nem opção nós temos. Bom, com imagens exclusivas minhas, gravadas, o Milito, ele explica por que ele não tirou o Bruno Fux. Olha isso que ele respondeu e vê se você concorda. Campo aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar do Bruno Fux. O Fux, que já estava amarelado no início do jogo. E até por isso creio que ele ficou um pouco, vamos procurar a palavra aqui, ele não teve um bom nível de desempenho. O Fux foi amarelado e talvez esse cartão prejudicou o desempenho dele, Bruno Fux. E aí você colocou o Saravia somente aos 32 minutos no lugar dele. Em algum momento você pensou em fazer essa substituição antes, talvez no intervalo? Não. Fux é um grande jogador. Estaba con amarela y necesitábamos que Sarabia jugara minutos porque viene de una lesión y yo sabía que tenía que jugar 20 minutos, 25 minutos no más porque venía de una recuperación de una lesión. Entonces decidí colocar a Lianco de zaguero por dentro precisamente porque Fuchs tenía amarela. Ese fue el único motivo del cambio, para que jugara a Sarabia y salir a Fuchs por la tarjeta amarela. E para fazer um comentário sobre esse momento do Milito, tá? O Milito, ele proporciona, ele fala sobre essa partida de uma maneira bem interessante, que o motivo dele não ter tirado o Bruno Fux é confiança, aquela coisa toda. Olha, pra mim foi um erro tremendo ele não tirar o Bruno Fux, eu vou explicar o porquê. O Bruno Fux não é péssimo jogador, é porque a nossa raiva muitas vezes nubla o que tá vendo em campo. Quando o Bruno Fux faz uma falta, ele não faz uma falta boba, ele faz uma falta que naquele momento era necessária pra travar o jogo, mas mesmo que não fosse necessária, o técnico depois disso, ele tinha que tirar o Bruno Fux, porque o time dele tava deixando no mano a mano toda hora. E quando você deixa jogadores no mano a mano toda hora, o ideal é que você tire esse cara para que você isso não aconteça. Você não fique no mano a mano o tempo todo, você não fique entregue o tempo todo. Então o Milito erra sim ao tirar o Bruno Fux. Mas o Galo deixa o jogo empatar por conta do Bruno Fux? Claro que não. Por conta do Rubens? Óbvio que não. O Atlético empata essa partida por conta da desídia de todo o elenco. Todo o elenco baixou, murchou, achou que tava bom, que tava ganho. Então, assim, houve uma desídia do elenco. Óbvio que o Milito faz coisas erradas, evidente. Evidente que o Milito também tem responsável, mas num copo onde eu tenho que colocar responsabilidades, o Milito tem 20%, esse elenco tem 80%. O Milito pode ter no máximo 30%. Mas o resto do elenco é 80%. Então, assim, tirar o Bruno Fux foi o motivo da derrota? Não, mas fez parte do motivo da derrota. Só que a minha pergunta que eu faço a ele, e eu vou colocar ela aqui agora pra vocês, é justamente o seguinte: qual que é o motivo dessa queda de rendimento tão grande no segundo tempo? E olha o que o Milito responde, gente. Hoje tem Galo, boa noite. O que você entende, qual é o motivo que o Atlético hoje tem uma queda de rendimento no segundo tempo tão grande? Na grande maioria dos jogos, o segundo tempo do Atlético é muito inferior ao primeiro, inclusive fisicamente. Os jogadores hoje mesmo têm uma sequência grande, mas estavam bem desgastados. O que você credencia essa situação?
que claramente aconteció eso, de primer tiempo muy superior al rival, segundo tiempo, vuelvo a falar, concedimos el primer gol, en 4 minutos nos marcaron dos goles, eso es un dato a tener muy en cuenta. Los goles que hemos recibido fueron concesiones nuestras, no puede acontecer, pero aconteció. Y el nivel ha bajado justamente porque no hemos sido capaces de sostener el 2-0 más tiempo, porque no hemos podido jugar con la superioridad marcada en el primer tiempo. Y después del 2-1 ellos vinieron más para adelante y ahí nos faltó un poco más de interpretación. El primer tiempo era para jugar mucho en corto y el segundo tiempo no era para jugar mucho en corto y era jugar un poco más en largo. Esa interpretación no la tuvimos, pero sobre todas las cosas yo acho que el gol del 2-1 le ha dado a ellos confianza, ánimo para intentar marcar el 2-2 y hemos concedido, como falo, el segundo gol. Después, a partir de ahí, el equipo, por supuesto, que tuvo una caída de lo anímico y también una caída desde lo físico. Hay jugadores que vienen jugando, pero no podemos quitar a todos los jugadores. Tenemos que intentar repartir minutos, pero es una realidad también que ya a esta altura hay jugadores que comienza a aparecer la fatiga, ¿no? Pero eso no es una justificación para terminar empatando un juego que estaba totalmente controlado. Sobre eso, por supuesto que debemos seguir falando y mejorar. Olha, a queda física que o Atlético teve, ela tem alguns motivos muito claros, que talvez o Milito não esteja enxergando no momento, porque ele estava ali no calor do jogo. Mas é bem simples. O Júnior Alonso vem numa sequência absurda. Tá certo? O Lianco tá jogando de lateral direito, uma função que ele nunca fez, ele joga de terceiro zagueiro, que sobe o tempo todo, que ele tá subindo o tempo todo para chegar numa linha de fundo e ele não sabe fazer isso, não tem necessidade nenhuma dele fazer isso, tá se cansando. Então o atleta tá com várias peças que estão jogando o tempo todo. O erro dele, eu já disse, foi escalar contra o Palmeiras. Se ele não tivesse escalado contra o Palmeiras, ele teria um time 10 vezes mais íntegro contra o Vasco. 2, contra o Vitória ele poderia colocar todos os titulares, que aí os caras iam jogar no sábado, ia ter quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça para descansar, quarta-feira colocava de novo todo mundo contra o Grêmio, que depois disso você tem 10 dias até contra o Vasco, aí com Fortaleza vai com os amigos do Paulo. Então assim, o erro dele foi esse. E infelizmente ele não enxerga isso como um erro, mas foi um erro pesado, um erro grande. Pelo menos é a minha opinião. Bom, vamos falar agora aqui pra vocês, né, gente, dessa empresa maravilhosa que acaba de chegar, nova parceira do canal Alvinegra, a Valorize Soluções Financeiras. Gente, a Valorize Soluções Financeiras, ela tem aquele empréstimo consignado, desconto em folha, que é com o melhor valor aí que você pode ter. Além disso, nós oferecemos várias opções pra vocês e, gente, são opções simplesmente maravilhosa. Sabe por quê? Porque eu vou oferecer pra você é muito conteúdo, é muita coisa. Por exemplo, eu vou te entregar aí consórcio de carro e outros produtos mais. Então não se esqueça da Valorize. O link está na descrição do vídeo. Entre em contato agora mesmo que vai dar muito, mas muito bom pra você aqui comigo na Valorize. E, meu amigo, você sabe muito bem disso, que você pensou em motor VEG, você pensou em Importadora Elétrica Brasília, não tem outra não. A Importadora Elétrica Brasília vai te entregar o que existe de melhor no mercado em motores VEG. O link está na descrição. Pensou em motor VEG, você da mineração, do agronegócio, da indústria, você pensou em Importadora Elétrica Brasília. E Papum, crédito na hora só tem um lugar na Papum, e na Papum é aquele esquema legal, meu amigo, que você precisa ter o cartão de crédito. Tem o cartão de crédito, a gente parcela ali pra você de 12 a 18 vezes e te entregamos na hora o dinheiro. Gente, é na hora mesmo. Rap é o mais barato no mercado, junto com o da Valorize, que é
O consignado são os mais baratos no mercado. Só que esse você vai usar o limite do cartão de crédito, não vai o limite da sua margem. Legal, não é? O link tá na descrição. Vem comigo e vem de papum. Bom, vamos continuar aqui e vamos falar do Everson, gente. Que o Everson deu uma entrevista e um pouco de um desabafo, um pouco das suas falas. E eu gostei bastante porque ele não se escondeu da expulsão e falou, né? Que ele sabe que ele errou. Bora lá. Primeiro eu queria te ouvir, claro, sobre o lance da expulsão ali, um lance de tomada de decisão muito rápida, você e o Leandro próximo da bola. A sua avaliação já dentro do campo, enquanto o árbitro estava no VAR, já sabia que ia ser o vermelho, sua avaliação do lance? Bom, primeiro é um lance muito rápido, um ajuste muito fino. O toque no braço é uma fatalidade, obviamente o toque no braço é uma fatalidade, mas por a gente jogar, desde quando me entendo por profissional, sempre jogar adiantado, fazer essa cobertura da zaga. Infelizmente tem esses lances de ajuste fino, onde um time ele acaba combinando com um lance a favor ou contra, que infelizmente acabou sendo contra. Tento chutar a bola, o atacante do Vitória chuta um pouquinho antes, mas não, uma diferença, eu acho que não tem 1 metro do toque da bola até ela bater no meu braço, eu nem vejo a bola batendo no meu braço, acaba batendo. Aí o árbitro, junto com o VAR, achou que era necessária uma expulsão. Como eu falo, né, o goleiro sempre quando ele sai da área ele acaba ficando muito mais exposto. Talvez se eu chutar a bola antes e bater no braço do atacante do Vitória, esse seria um lance que ninguém lembraria, mas infelizmente acabou acontecendo nesse jogo. Mas dos males o menor, pelo menos quando a minha saída, não tomamos gol, não tomamos virado, onde a gente fez um segundo tempo muito abaixo e acabou terminando esse castigado com esse empate no final do jogo. O Galo... Pode ir, Breno. O Breno depois. O Galo teve uma certa evolução nas últimas partidas em questão da bola aérea. E hoje um gol que acabou, de 2-1, que acabou proporcionando esse avanço do Vitória, vem novamente de um lance desse na área. Você acha que foi displicência mesmo? É algo que vem sendo treinado constantemente e hoje foi uma falha? Bom, obviamente quando você toma-se o gol, abre-se sempre a brecha para a falha de alguém, obviamente. Mas como você frisou muito bem, a gente melhorou muito a bola parada. Eu não me lembro o último gol que a gente tomou de gol de bola parada, se vocês puderem me lembrar aí, eu não me lembro. Faz muitos jogos. E por você jogar vários jogos, acaba tendo um risco de você tomar gol de bola parada. Infelizmente hoje o primeiro gol da equipe deles foi numa bola parada, onde a gente sabia da qualidade do batedor e do cabeceador, que se não me engano é o 3º ou 4º gol que ele tem de cabeça já no ano, é o Marcos Leonardo, joguei com ele no Santos. A gente sabia dessa qualidade deles e infelizmente hoje eles conseguiram nos vencer mais, se eu não me engano. No mínimo foi uns 10 jogos que a gente acabou não tomando gol de bola parada e fazendo gol de bola parada. Então, infelizmente ou felizmente, o futebol propicia isso, para que você possa atacar e defender. Hoje, infelizmente, acabou tomando o gol de bola parada. Então a gente volta naquela, igual você trabalha na empresa, né? Estamos 0 jogos que a gente não toma gol de bola parada e vamos continuar contando aí até o final da temporada. E se possível que a gente não tome nos próximos jogos, que a gente sabe que são jogos muito decisivos, onde você precisa estar muito fortalecido na bola parada. Everson, mais um jogo que o Atlético perde ponto para times da zona do rebaixamento lá embaixo. Como é que foi a conversa depois no vestiário sobre esse resultado? Bom, mais um jogo, não só esse, como no primeiro turno também a gente perdeu muitos pontos aqui para equipes que hoje estão na zona de rebaixamento ou brigam por isso. Sabemos o tanto que perder esses pontos nos faltou ano passado, nos faltou em 2020, e esse ano com certeza vem nos faltando, por isso a gente está ali no meio de tabela. Lógico que a conversa depois do jogo não foi boa, foi de muita cobrança por a gente estar perdendo esses pontos, por a gente estar bem nas Copas e não estar tão bem no Brasileiro. Lógico que a gente não está tão mal, é meio de tabela, mas não é que condiz com o nosso grupo, com o nosso elenco, senão a gente não estaria nas duas frentes brigando por título como a gente está. Então com certeza a gente fica magoado, chateado, castigado por esse resultado, um empate onde a gente acaba perdendo 2 pontos dentro da nossa casa, onde a gente sabia que juntando esses 2 pontos que a gente perdeu, mais um possível 3 pontos contra a equipe do Grêmio, a gente poderia chegar mais perto do G6 da competição. Valeu. Aí a entrevista do Everson, então vamos lá, né? Ele deixou muito claro ali que teve que fazer, eu também acho que não tinha outra solução. Aquela jogada era uma jogada de saída, ele tinha que sair. O Everson, ele durante esses 2 minutos, 3 minutos que ele fala, uma coisa que nós temos que ponderar é o seguinte: eu não consegui entender o desespero que o Atlético estava de tentar fazer mais um gol para matar o jogo de 3-0 depois do segundo tempo. Na hora que o Vitória começa a atacar bastante, o correto era o Atlético começar a se defender um pouco mais. Mas os atletas, eles entenderam que eles tinham que continuar agressivando, eles tinham que continuar no ataque, eles continuar indo pra frente. Eu achei muito estranho esse tipo de posicionamento do Atlético, esse tipo de opção tática que o Atlético fez. Até agora não me desceu. Talvez tenha descido a você, talvez você tenha gostado, talvez você tenha achado bom, mas pra mim foi muito bizarro.
né? E a queda física também, porque você consegue entender esse tipo de situação no seguinte pensamento: eu estou sendo agressivo, eu consigo jogar lá na frente, então eu posso jogar dessa maneira. Beleza, ok. Se você consegue jogar dessa maneira, mas você tá com vigor físico de ser agressivo e voltar e retornar, beleza. Mas não era o que estava acontecendo. O Júnior Alonso estava morto. O Bruno Fux estava morto. O Lianco estava morto. Então, assim, nós não conseguimos manter esse tipo de futebol. Então eu acho que sim, os jogadores também erram na hora de chegar para mim e falar assim, nós precisamos recuar porque nós estamos mortos. Sabe? Então esse é um grande problema também que eu vejo. E por fim, a expulsão, ele não vai jogar contra o Grêmio, mas era uma expulsão que não tinha o que fazer, né, galera? Era aquele, ali tinha morrido a treta, ali já tinha passado o tempo, ali já tinha dado errado, ali, sabe, aquele momento que tudo falhou, tudo deu errado e você respira fundo e toca o barco porque não tinha mais jeito. Essa é a grande verdade. Bom, vamos falar do esculacho que o Iguinho deu. Gente, o Iguinho ontem deu um esculacho geral no programa da 98. Quero passar o áudio pra vocês aqui, vou pontuando algumas das falas dele. Vamos escutar o Iguinho. Inaceitável, porque nas falas do treinador, nas falas dos jogadores, a gente vê que existe um relaxamento. Então, assim, eu não entendo, Gilbert, o time do Atlético, ele é já o campeão do Campeonato Brasileiro, já conseguiu todos os objetivos que precisava. Muito pelo contrário. Não conseguiu nem os 45 pontos, sabe? Então, assim, por mais que a gente saiba e louve que o Atlético esteja em semifinal de Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, e que isso é um grande feito, mostra que esse é um grande grupo de jogadores que o Atlético tem, não podemos também aceitar que num Campeonato Brasileiro, no Campeonato do Atlético, precisa estar entre os 6, entre os 7, porque pode virar um G7 fácil aí, né, esse Campeonato Brasileiro. A galera entrar relaxada, com mais de 35 mil pagando ingresso caro, ingresso na Arena MRV não é barato, é caro pra cacete. Tem que, no mínimo, respeitar essa galera. Porque esses caras só ganham o dinheiro que eles ganham por causa do torcedor, velho. Então, assim, a gente teve um relaxamento natural. Relaxamento natural, meus ovos. Porra, que trem chato. Todo ano a gente tem que falar isso, desde 2022, Gilbert. Todo ano, o time relaxa contra adversários. Criciúma, Corinthians, Vitória, os times que estão lá na zona de rebaixamento, o Atlético já perdeu metade dos pontos, mais da metade dos pontos. E é isso que faz com que o Atlético não esteja brigando lá em cima. Por quê? Porque rebola. Porque acha que já ganhou o jogo. Porque tem uma arrogância, uma prepotência enorme nesse grupo de jogadores do Atlético. Como é que pode, assim, não é... os caras não são arrogantes, prepotentes, não, mas assim, no trato, mas em jogo, vitória, né, vitória, já fizemos 2-0 e aquela tal. displicência básica, tomou em pé igual vaca. E isso é exemplo, mas é um exemplo atrás de exemplo, não muda, não adianta, foi assim com o Criciúma, não, vai aprender, viram que não pode relaxar, aí foi com o Atlético Goianiense, não, vai aprender, aí vai com o Juventude, é sempre a mesma coisa. Sempre. Cara, ontem eu fiz um desabafo muito, mas muito parecido com o do Iguinho. Mas muito parecido. Quem assistiu a live do almoço ontem viu meu desabafo. Porque eu fiquei transtornado igual ele. Sabe? Não tem justificativa plausível, senhoras e senhores. Plausível. Não tem aquela justificativa básica de você olhar e falar assim, olha, nós erramos aqui por conta dessa. Não! É o que ele falou. Não, realmente, nenhum jogador do Atlético, tirando o Vargas, nenhum jogador do Atlético passa em pé, é um cara que maltrata. Não, isso não acontece, realmente não acontece dentro do Atlético. Temos que fazer esse ponto mesmo igual ele fez. Mas desrespeita o outro time. Porque quando tá 2-0 ali pro Atlético, o que tinha que ter acontecido nesse jogo quando tava 2-0 pro Atlético? O Atlético fechado a casinha, feito algumas modificações, agora chama eles pra vir pra cá que nós vamos sair no contra-golpe, vamos fazer 3-4. Mas não! A opção que eles escolhem mesmo cansados, não, a gente aqui é galo, e que se dane, nós vamos fazer qualquer gol a qualquer momento. E não fizeram. E passou uma vergonha. Porque passa-se uma vergonha. Relaxamento natural, sim, porque é só contra time pequeno que joga mal assim. Perdeu pro Flamengo de 4-2, mas tava totalmente desfigurado e lutaram até o fim. Perderam pro Palmeiras com expulsão do Hulk e tal, mas lutaram. Agora, contra o Vitória, eu não vi luta no segundo tempo. Não vi. Eu não vi luta contra o Atlético Goianiense. Eu não vi luta contra algumas equipes. Contra o Bragantino, por exemplo, quando os reservas entraram, eles entraram com sangue no olho. Porque contra o Bahia, eles passaram a vergonha e todo mundo cobrou. Só que como ganhou de 2-1 do Vasco, aqui é galo, nós ganhamos do Vasco.
É isso. Então, assim, cara, é decepcionante o comportamento dos jogadores e eles têm que amadurecer muito, muito mesmo. Porque tá feio, tá pegando mal, tá, gente? Tá pegando muito mal perante a torcida. E aí depois perde o apoio a alguns jogadores, não vão reclamar. Não vão ter o direito de reclamar. Por quê? Porque estão fazendo caquinha. Essa é a grande realidade. Bom, vamos falar do Zaratio agora. Uma notícia incrível sobre o Zaratio, mas antes, Limpa Nome SA. Você tá com o nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, meu amigo? Nós limpamos o seu nome através de uma medida liminar que a gente vai entrar e vai proteger e blindar o seu nome durante um ano inteiro. Enquanto isso, você volta a ter cartão de crédito, você volta a ter tudo que um nome limpo proporciona. Voltar a financiamento. Quer ter seu nome limpo? Liga pro pessoal da Limpa Nome SA, chama aqui no WhatsApp que você vai ter solução. E se você está pensando em ter um negócio, a Loca Agora é a solução para você. Na Loca Agora, você vai entrar aí com R$140 mil de investimento e pode ter retornos de ganho de até R$10 mil por mês. Venha conhecer, tenha a sua independência financeira aqui com a gente, sem burocracia. Vem comigo de Loca Agora. E Betano, a dica Betano de hoje, a Rap Show chegou. Rap Show chegou com a dica Betano, gente. E a dica Betano de hoje vai na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol vai ter jogos interessantes. E um jogo que eu queria dar de dica pra vocês é o seguinte. Cara, na verdade, presta atenção nessa minha dica aqui da Série B, que eu acho que vai dar bom. Vamos de América. Por quê, velho? O América, quando chega nesses jogos assim, eles começam a melhorar. O América começa a criar mais, o América começa a entender que pode chegar lá. E esse jogo do América vai ser um jogo interessante, apesar de que é importante dizer isso, hein? É importante dizer isso. Apesar de que... eu tô confundindo, o jogo do América é só na sexta. Não, então nós vamos de América, não. Então nós vamos de seleção brasileira. Será que vale a pena? Bom, vamos brincar na Betano. O link tá na descrição. Eu vou amanhã dar a dica Betano na hora do almoço melhor, que aí eu vou analisar aqui o Atlético, mas a dica Betano fica no seguinte: cadastro, 100% de bônus no primeiro cadastro, no primeiro depósito, tá bom? Bora de Betano. Vacilei aqui, rapaz, eu tinha certeza que na Betano aqui, o jogo do América era amanhã, mas quando fui ver a data aqui, eu errei. Eu fui rude. Eu errei feio, errei rude. Bom, bora continuar então falando de Galo aqui e vamos falar do Zaratio. Gente, já postei lá no Instagram do canal Alvinegro, Zaratio tá voltando, tá? Ele mesmo fez uma postagem ontem, eu vou passar os dados pra vocês. Ele mesmo fez uma postagem ontem contando o seguinte, tá? Que já está quase voltando. Ele já tá treinando, ele já tá correndo em volta do campo. Então a gente deve ter, se até sexta-feira o Zaratio começar a chutar a bola, tá? Nós devemos ter o Zaratio contra o River. Pra você ter uma ideia, esse ano o Zaratio fez 56 partidas, 28 jogos, mas apenas ele ficou 50% dos jogos fora. Ano passado ele ficou apenas 36%. Na verdade, não, peraí, vamos lá. Vamos por partes. 2024, 50% dos jogos fora. 2023, 34% dos jogos fora. 2022, 36%. Em 2013, quando nós ganhamos 13%. Olha como é que ele é importante. Em ano de título, ele ficou só 13%. Então, assim, cara, esperar pra ver, né? São 28 jogos que ele teve disponível apenas, sendo que lembre que desses 28 jogos, 14 como titular, o restante entrando durante a partida. Só que, gente, o Zaratio tem muita qualidade, o Zaratio tem muita técnica, o Zaratio tem muito toque de bola, o Zaratio sabe o que ele tem que fazer. Então, eu particularmente confio no Zaratio, creio eu que o Zaratio vai conseguir demonstrar uma boa capacidade, eu particularmente acredito que o Zaratio, ele estando no banco contra o River, já é um ganho. Agora, se ele conseguir ser titular, aí, meu irmão, ó, um beijo do Paulino, porque aí nós vamos ter um baita de um jogador do nosso lado. Bom, muita gente que me questiona nas lives, e como as lives, a gente é na hora da live que eu corto, né? Que é na conversa, acaba que isso não sai. Por que que o Atlético não está... E a conversa acabou, tá? Por que que o Atlético vai pôr sintético totalmente e não híbrido? Eu vou explicar pra vocês. O híbrido, o sintético é totalmente sintético. Qual que é o problema do híbrido? O híbrido, ele é maioria grama natural e uma parte sintética. Então o problema de você instalar o gramado todo sintético é o gramado de híbrido é uma combinação de grama natural e fibras sintéticas que funciona da seguinte forma: garantir uma superfície uniforme, aumentar a resistência ao pisoteio, permitir mais horas de jogo por ano e melhorar a drenagem e regular a temperatura de quantidade no solo. E aí quando você vai lembra assim, as fibras sintéticas são visíveis, mas normalmente não constituem mais que 7% da cobertura total do gramado. Alguns estádios que possuem gramado híbrido, a Neoquímica Arena do Corinthians e o Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas na Neoquímica Arena não tem, lá bate sol o tempo todo, eles têm essa vantagem, e eles não têm show. Aqui nós vamos ter show. Então o Atlético, ele pensa duas coisas. E por que que o híbrido é a escolha? Primeiro, 7% só de híbrido não adianta.
Porque na onde bate sol, nós continuaríamos com problema. Então o Atlético, como não tem um sol adequado na Arena MRV, e o Atlético não podia fazer o estádio mais aberto, ele tinha que fazer mais encurvado por conta de custo e por conta da logística de obra, o Atlético tem que ter um gramado totalmente sintético. Não tem jeito. E o Bruno Musi me explicou isso num bate-papo que eu tive com ele informal na Arena MRV. Ele falou assim, cara, não cabe nós termos o gramado híbrido, porque não vai resolver o problema. Nós vamos continuar tendo que tirar a grama, colocar rolo, e isso vai gerar um custo gigantesco. Agora o sintético não, que primeiro, quando a gente pôr o sintético, nós não vamos depender mais de luz solar. Nós não vamos perder nada disso. Então, inclusive, esses equipamentos que o Atlético tem, ele deve revender. Ou deve levar lá pro CT, pra ficar lá no CT, deixar lá no CT, porque ali na arena vai precisar. E outra coisa que nós vamos ter, nós vamos voltar a ter show na arena, o que vai trazer uma rentabilidade muito boa. Se a gente tiver 10 shows por ano na arena, vai ser sensacional, porque a grama sintética recupera num minuto. 48 horas depois, 24 horas, depois do show, você já pode ter 12 horas, alguns dizem. Então é por isso que o Galo tá fazendo essa opção. Esquece gramado híbrido, vai pro sintético por conta disso. 1, muita grama natural ainda. 2, recupera mais tarde. 3, não resolve o problema, porque nós precisamos de um gramado que não precise da luz solar. Então é isso, tá certo? Por isso que essa conversa acabou e é papo encerrado, tá? Bom, e o Menin falou sobre o planejamento. E ele erra. E aí eu vou te perguntar se você acha que ele acertou. Pra mim, erro do Menin. Vou explicar detalhadamente. Primeiro o Menin falou isso aqui, vamos escutar. Não, o planejamento do ano que vem não vai mudar por ter título ou não ter título, né? A única coisa que pode mudar se de repente a gente ficar fora da Libertadores, vamos disputar possivelmente a Sul-Americana, mas time forte e cada vez melhor, um orçamento de futebol competitivo, vocês podem ter certeza. Menin, eu tenho minhas dúvidas e vou explicar o porquê, e eu acho que o torcedor aqui, e eu quero que o torcedor comente aqui embaixo, é preciso que você se manifeste aqui embaixo. Acho que o Menin erra, e erra muito. Eu vou explicar alguns fatores que ele erra. Primeiro, só de Libertadores, eu tenho aqui no Instagram, só de Libertadores, o Atlético ganhou um valor absurdo esse ano. Mas é um valor muito grande mesmo. As premiações que nós ganhamos por jogar Libertadores, por ter premiação de Libertadores, elas superam muito o que você joga numa Sul-Americana. Pra você ter uma ideia, existe uma ideia, não é uma coisa assim líquida, certa, perfeita, mas existe uma ideia de que uma Libertadores, ela paga mais, exemplo, se for 100 milhões total que você ganha, na Sul-Americana você ganha 30%, você ganha 30 milhões. Então, como ele, mas ele falou de Libertadores, que teria uma mudança. Então, só aí já é uma mudança gigantesca. Por quê? Porque com isso, você não tem as mesmas premiações, você não tem muito igual. Então, a capacidade de investimento, ela é reduzida, não tem jeito dela ser a mesma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, que eu vejo claramente que ele falou assim, ganhar um título não muda o planejamento. Cara, pra mim muda 100%. 100% do planejamento. Eu vou explicar o porquê. Imagine que o Galo ganha isso aqui, ó. Libertadores. Premiação. Vamos lá, premiação. Olha aqui, ó. A Libertadores, a premiação da Libertadores esse ano, ela vai pagar... Opa, deixa eu clicar aqui pra você poder ler, né? Ela vai pagar isso aqui, ó. Ó. 115 milhões. Para você ter uma ideia como é que muda totalmente, se você bate esses 115 milhões de reais, você tem mais ou menos uns uns 20 milhões de euros, por aí. Com 20 milhões de euros, você faz a festa no mercado sul-americano, você contrata 4 excelentes jogadores por 5 milhões de euros. Contrata 4 jogadores de muito bom nível por 5 milhões de euros. Primeiro ponto. Segundo ponto, não, nós vamos usar para pagar a dívida, para diminuir mais rápido o endividamento do Galo. Sobra dinheiro todo mês porque você deixou de pagar prestação e juros de dívida. Então, se o Galo bate um torneio, sim, muda o planejamento. Por quê? Porque você aumenta o valor de investimento ou aumenta o valor de desendividamento, que por sua vez aumenta o valor de investimento. Então, eu acho que o Menin erra sim ao falar que se bater um título não muda o planejamento. Muda tudo. Quer saber como é que muda mais? Você vai jogar Super Mundial de Clube, onde você vai ter mais receita ainda. Então o planejamento, sim, Menin, muda completamente. Então eu venho respeitosamente aqui discordar de você desse pensamento seu, desse argumento seu, que pra mim, André Repsol, eu sei que eu não tenho o conhecimento que você tem financeiro, mas obviamente muda. Porque se você bate uma Libertadores, são que, mas e a Copa do Brasil? Mesma coisa aqui, ó. Copa do Brasil, premiação. A premiação da Copa do Brasil desse ano, ó. O campeão da Copa do Brasil irá faturar só o título, 73 milhões e meio.
Com 73 milhões e meio também você faz uma festinha, não é igual a festinha que você faz com 115, mas já ajuda. Então sim, isso aqui muda pro Atlético. Até porque, para pra pensar, o Atlético hoje, se o Atlético tiver a condição de reduzir 100 milhões no endividamento, é muita coisa. É muita coisa. Então, gente, a verdade é a seguinte: você tem aqui um caminho gigantesco para mudar patamares dentro do Atlético. Através sim de um título. Então eu acho que sim. Por exemplo, o Libertadores leva ao Mundial de Clubes, gente. Como é que não muda o planejamento do ano que vem? Você vai jogar o Super Mundial nos Estados Unidos. Copa do Brasil muda menos, mas também muda. Você já tá garantido na Libertadores. Vão tirar o pé do Brasileirão, vão fazer muito mais estudo com jogadores jovens, vão dar mais oportunidade. O jogo muda completamente o game. Mas bom, concorda comigo ou concorda com o Menin? Qual é a sua opinião? Cada um tem uma. Deixa o like, se inscreva. Tamo junto, que Papai do Céu abençoe você. Fiquem com Deus. Valeu, tchau e fui. Obrigado, turma. 11 horas, eu tô de volta.